A paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Paz de Cristo, meus irmãos. Meus irmãos, estou aqui mais uma vez no meu canal aqui do YouTube, né? Canal da rádio, para falar um pouquinho da comunidade, né? Convidar você, meu irmão, minha irmã, está ouvindo aqui o canal do YouTube. Faço um convite a todas as pessoas cristãs, você que frequentou algum ministério e hoje não frequenta mais, ou por um motivo ou outro, não está frequentando, venha fazer parte do nosso ministério ou venha fazer uma visita. Você também que é de outro ministério, quiser conhecer a comunidade, eu tenho o maior prazer de receber vocês. Como uma denominação, irmão, que não fazemos acepção de pessoas cristãs. Porque nós cremos que a salvação é mediante a fé da pessoa do Senhor Jesus. E um dia você creu no Senhor, ou você foi batizado de uma forma ali em Mateus 28:19, mas crê que Jesus é o Messias, é o Cristo, que ele morreu, ressuscitou, né? E você foi batizado, você, quem sabe, ser um pastor ou cooperador, ancião, e creu no Senhor Jesus. Então você é meu irmão. E às vezes tem alguns ministérios que batiza também na autoridade do nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Como é o caso da comunidade e outros ministérios. Mas o que voga mesmo é a fé na pessoa do Senhor Jesus, né? Salvação é mediante a fé. E você creu no Senhor Jesus, então você é um salvo. Você é uma pessoa resgatada por Jesus. Então você é meu irmão. Você é bem-vindo ao nosso ministério. Se você quiser participar, né? Você que é músico, musicista, venha fazer parte desse ministério. Qual o prazer de receber vocês. Nosso intuito aqui é falar da palavra de Deus, irmão. Falar do Senhor Jesus. Não estamos aqui com o intuito de tirar ninguém de ministério nenhum. Queremos dissidência, não quer saber de tirar ninguém, irmão. Porque eles estão servindo a Deus nos ministérios, seja Assembleia, seja Deus Amor. Se sente bem lá, fique lá, irmão, né? Mas se você está afastado, nós te convidamos. E você que está ouvindo eu aqui pela primeira vez, você que tem interesse também do Evangelho, venha fazer a visita. Conhecer o trabalho da comunidade, o ir de pregar o Evangelho da comunidade cristã no Brasil. Meus irmãos, eu gostaria de ler uma mensagem da Palavra de Deus, que eu tenho alegria de falar. Está aqui em Romanos 8, está escrito assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não, só esse versículo que é importante, irmão. Muitas das vezes as pessoas dizem, olha, fui salvo por Cristo Jesus. E aquele que é salvo por Cristo, irmão, quando está em Cristo, por que está em Cristo, irmão? Está na obediência. A pessoa, não, Jesus te salvou, mas você não quer estar em Cristo. Quem está em Cristo, você quer andar na obediência da palavra. Né? Não tem que se apartar do pecado, né? Da concupiscência da carne. Então você está andando com Cristo. Agora, quando você anda na concupiscência da carne, anda no pecado, anda fazendo o quê? Lá você está afastado de Deus. Então você não está em Cristo. Então pode haver condenação para você, pode haver provações, né? Algumas pessoas procuram no passado, alguns casos de Davi e outros que erraram, exemplo para se justificar o pecado. Não, irmão, ali é exemplo para você não fazer o que ele fez. Porque ele alcançou lá a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, mas pagou um preço, irmão, sofreu. O pecado faz nós pagar um preço. Jesus, quando nos libertou, irmão, ele nos tirou, deixou de ser nenhuma condenação. Quando nós estamos em Cristo, não temos nenhuma condenação. Mas quando você desobedece a Jesus Cristo, a palavra, aí você entra, você começa a sofrer, pagar um preço. Você entra numa prova espiritual, às vezes entra numa prova até material. Por quê? Porque está fora da palavra. Então você não está enquadrado. Para que você esteja enquadrado na palavra, você está na obediência. E todos nós, mas a obediência está falando por que deixou de congregar na igreja? Não é isso, irmão. É porque deixou de ir no ministério, ou está só em casa, recluso, mas está servindo a Deus, está crendo em Deus, tudo bem. É quando a pessoa começa a fazer a graça de Cristo de maneiras torpes.
né? O mesmo apóstolo escreveu, ele falou assim: o que faremos, irmão? Vamos pecar mais ainda? Vamos fazer mais coisas erradas? Vamos entrar na concupiscência da carne para que aumente a misericórdia de Deus na nossa vida? Não, de maneira nenhuma. Nós que fomos resgatados, nós devemos apartar do pecado. Então é isso que aqui está falando. Aqui também está falando aqui porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei de Moisés mostrava só os defeitos, mas em Cristo mostra a nós uma lei que está na tábua de carne no nosso coração, que nos impede de entender mais para o lado do mal. E quando erramos, temos que arrepender o mais rápido possível, né, irmão? Quando era impossível a lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós que andamos segundo, nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para você não ter condenação, tem que andar segundo o Espírito, mas quem anda segundo a carne vai pagar o preço pela desobediência, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. E eu sei que não é para as coisas do Espírito que você está na obediência. Então você está fora de condenação. Porque a inclinação da carne é morte, olha aí, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você está em Cristo, você tem vida, irmão. Se você se aparta do pecado, você está em vida. Mas se você está em desobediência, você está em morte. Você está em sofrimento, né? Não vou dizer que você está morto espiritualmente, porque só Deus pode falar isso. Quanto a inclinação é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então quem anda na concupiscência é inimigo de Deus, irmão. Você quer ser inimigo de Deus? Mas sou filho dele, mas está no pecado, você está em desobediência. Então você é o inimigo de Deus, porque você está servindo as concupiscências da carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então se você estiver fazendo as concupiscências, aquilo que a carne oferece, você está desagradando a Deus. Vós, porém, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, né? Esse tal não é dele. Então, todos nós temos o Espírito de Cristo, todos nós temos a promessa, e nós temos a promessa do Espírito Santo na nossa vida, porque somos o tempo de Deus. E como tempo de Deus, sem andar segundo a lei de Deus, segundo o Espírito, para que não venha sobre nós as concupiscências, para que não venha sobre nós o castigo, a desobediência. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, se você estiver andando segundo as concupiscências, arrependa-se, volte para Cristo, porque Cristo te perdoa, Cristo te abraça, Cristo quer com você uma vida em um espírito, fazendo as coisas que agradam a Deus. Então, irmão, essa é a mensagem. Não vamos dar segundo a carne, porque a carne é inimiga contra Deus. Estando na carne, pode estar em condenação, mas estando no espírito, procurando fazer o que é a vontade de Jesus, falando do Evangelho, vivendo o Evangelho, participando,